Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Felipe, trabalho aqui daqui para fora com orientações iniciais, planejamento, preparação para quem quer se candidatar para universidades estrangeiras e será um prazer, compartilhar aqui um pouquinho desse material que a gente preparou para vocês hoje e vou fazer alguns convites e ao final também estarei disponível aqui para tirar a dúvida que vocês possam ter sobre, o material de hoje ou sobre assuntos gerais de faculdade no exterior. Beleza? Então, começando aqui, deixo dois convites. Um, para quem quiser ir mais a fundo no seu caso específico, sobre como você está em relação ao processo seletivo, temas que são relevantes para você. Tem esse link que a gente criou, que é para justamente vocês colocarem informações suas, para a gente dar um feedback bem direcionado de como você está em relação a isso. E também deixo o convite para os próximos eventos que a gente tem. Na quinta, a gente ainda tem mais um evento sobre o primeiro semestre aí na faculdade com os nossos alunos, outros sobre a parte de extracurriculares na semana que vem e outras, né, em relação ao processo de admissão em si. A gente vai falar sobre o mercado mais, né, desses alunos e esse outro seria mais direcionado ao processo de application, né, sobre notas, SAT, redações, etc. também na semana que vem. Beleza? Eu vou até deixar esses links no chat daqui a pouco, um segundo aqui. E aí vocês já podem, né, fica mais fácil para acessar caso queiram. Eu vou deixar esses links no chat, mas quando vocês forem mandar aí até suas dúvidas, é mais legal usar o Q&A, porque aí fica mais fácil para eu buscar em um lugar só. Então, segundo, esse primeiro link era sobre a análise de perfil e esse aqui dos eventos que a gente tem nas próximas semanas que eu tinha mencionado. E aí vamos entrar, né, na nossa uma apresentação efetivamente de hoje. Primeiro, né, a gente vai falar sobre essa parte mais direcionada ao mercado de trabalho de alguns, né, alunos. A gente pegou alguns um pouco mais antigos, outros um pouco mais recentes. Acho que vai ser um mix legal para vocês conhecerem. E aí essa aqui é a pauta de hoje, né? Vou fazer uma breve introdução sobre a Daqui para Fora. E vamos falar sobre 10 alunos, né, de como foi a trajetória deles mais voltada para a área profissional após faculdade, ou mesmo durante a faculdade também com os estágios. Então, acho que é legal para vocês terem um pouco de conhecimento dessa parte. Então, o intuito de hoje é justamente trazer algumas respostas para muita gente que se pergunta se vale a pena realmente estar fora, qual que é a minha projeção profissional, eu não vou estar aqui junto com o networking do Brasil, né, isso, como que isso vai me impactar lá fora. Então, a gente trouxe alguns exemplos aqui para ilustrar um pouquinho, né, de como isso funciona na prática. Acho que vai ser legal para você que está com esse tipo de dúvida, quer avaliar esses temas, tá? E aí vou falar sobre por que esses resultados, né, a gente olha com as carreiras legais dos alunos em diversas universidades e como que isso, por que a gente acredita que isso acontece, sobre fechar como mais a fundo de como o mercado avalia essa questão dos alunos e responder dúvidas que vocês possam ter. Então, começando de fato aqui com o material, primeiro sobre a Daqui para Fora, né, nosso trabalho é preparar jovens para universidades estrangeiras, então para os processos seletivos dessas universidades, a gente faz isso desde 2001, então são 20 anos preparando jovens para esse processo seletivo, então milhares de alunos prepararam conosco, resultados muito fortes em diversas universidades mundo afora, muita gente que aplica para a bolsa, então a gente acaba também ajudando nessa parte de custo-benefício, ajudar nessa questão dos valores, ou até viabilizar o projeto para quem vai precisar de nessa parte de bolsa com mais foco. Então, a gente faz isso com uma equipe grande, a maior parte de nós também fez faculdade no exterior, acho que é importante para orientar alunos e famílias nesse projeto. E, por último, aqui tem alguns exemplos, né, de universidades onde a gente tem alunos aprovados nos últimos anos, né, alunos estudando atualmente. Né, a gente trabalha com faculdade em inglês, então, Estados Unidos, Canadá na América do Norte, na Europa com Reino Unido e Holanda, e Austrália e Nova Zelândia na Oceania, né, são os melhores países, né, as melhores universidades mundo afora em inglês. Beleza? Então, entrando no primeiro tópico aqui da pauta de hoje, direto aqui nos casos desses alunos, nas trajetórias deles. Então, eu trouxe, né, alguns aqui, a gente vai falar de perfis até, mas, né, diferentes de alguns aspectos. Então, vamos começar com a Beatriz, por causa com uma carreira bem mais internacional e como isso projeta. Ela, né, fez Emory na universidade, no curso de, né, Economia e Sociologia, ela fez um double major nesses cursos, e sempre foi uma aluna muito dedicada, com notas muito boas, e ao longo da universidade também, né, começou já a fazer estágios na parte de
consultoria, inclusive esses aqui no Brasil. Então, tem muitos estágios hoje em dia, muitas empresas que recrutam alunos brasileiros, tanto para o período universitário, mas principalmente para o período de summer, que é um período muito bom para aproveitar essas oportunidades profissionais. Ela fez mais um estágio na parte de consultoria, e isso fez essa transição de mercado para ela, para o Reino Unido. Então, ela fez a faculdade nos Estados Unidos, faz estágio aqui, em empresas aqui de São Paulo, e aí a transição de mercado, em vez de ficar nos Estados Unidos, ela preferiu ir para a Inglaterra, né, para Londres, onde ela começou a trabalhar em banco, seguiu, né, com promoções e se organizando por lá, e chegou até no BTG, o lugar que ela está hoje na questão do banco. Então, opa, chegou um chat aqui falando que o áudio está cortando. Está cortando para todo mundo? O Paulo que mandou aqui? Hum. Obrigado pelo feedback, pessoal. Eu fiquei preocupado aqui. Mas aí, Paulo, se quiser entrar e sair, não tem problema, a gente segue por aqui. Então, esse é um pouco da história da Beatriz, e aí como isso projeta, né, um dos temas que a gente fala bastante para quem quer trabalhar fora também, a universidade é um caminho muito valoroso, né, tem um valor muito grande você fazer uma faculdade fora, porque isso te projeta mais para o mercado de trabalho internacional. No caso dela, ela fez faculdade nos Estados Unidos, Emory, né, uma universidade que fica na Georgia, nos Estados Unidos, e aí ela foi trabalhar mesmo, né, na pós, né, os estágios e a faculdade na Inglaterra, trabalhando em Londres até hoje. Então, esse é um exemplo dessa carreira mais internacional. Então, acho que é um ponto para se avaliar. Outro ponto que é a parte de medicina aqui. Então, muita gente fica, né, o que dá para fazer ou não dá sobre medicina. Então, o caso aqui do Yuri, foi para a universidade, para o Murray State, que provavelmente ninguém aqui deve conhecer, e, né, cursou química por lá, já pensando nessa parte da med school, foi, né, um bom aluno também, se desenvolveu muito nessa parte, e aí ao final da faculdade, da sua graduação, ele foi fazer, né, foi aumentar o seu repertório acadêmico na University of Florida, né, na UF, e já começou a trabalhar com pesquisa por lá. Então isso trouxe uma base muito forte para ele fazer um processo seletivo para Harvard. Então ele foi fazer med school em Harvard, trazendo toda essa trajetória que ele veio desde a faculdade e aí fazendo mais essa parte acadêmica na University of Florida e em seguida com pesquisa, que trouxe essa possibilidade para ele, né, de fazer uma graduação, né, uma med school em Harvard, e hoje, né, ele trabalha, né, um médico residente em Nova York e trabalha por lá. Então, é possível sim a parte de med school, né? Muita gente, é uma área que é muito explorada, que muita gente quer fazer, mas tem-se muitas dúvidas sobre isso, principalmente na América do Norte, e sim, é super competitivo, mas é possível, a gente já tem, né, assim como em outros casos de alunos que fizeram med school lá, estão trabalhando por lá. E agora, entrando aqui no caso do Gabriel, né, que é uma parte de como utilizar essa questão do OPT, a gente vai falar mais para frente disso, né? O Gabriel foi para Michigan estudar na sua faculdade, né, a parte de engenharia aeroespacial, que era o curso dele, e aí também outro aluno que se desenvolveu muito, se desenvolveu com a universidade, que teve boas notas, e dentro da universidade ele trabalhou do clube, né, da organização estudantil, que fez uma pesquisa para a Ford, que foi um dos programas mais legais que ele fez durante a faculdade. E isso, além dessa parte que era mais do clube, ele também trabalhou muito com oportunidades de trabalhos voluntários também oferecidos pela universidade, que foram trazendo uma base muito forte para ele se organizar, se preparar para a transição de mercado de trabalho. E aí, né, durante essa universidade, ele teve essa possibilidade de fazer um semestre na Holanda, né? Muitas universidades têm essas possibilidades de você, além de estudar num país fora, você ainda fazer um outro semestre em outro país. E aí, em seguida, ele quis fazer um mestrado na mesma universidade com a bolsa 100%, conforme ele foi se desenvolvendo muito nesse trabalho, né, durante a faculdade. E aí ele fez essa transição de estágio dentro da área de engenharia em algumas empresas e, né, hoje né, aproveitou essa transição de mercado dentro da área de sistema. A gente vai falar mais sobre isso, que dá mais tempo para o aluno se organizar, se preparar, e aí acabou sendo contratado e hoje trabalha em Indiana como engenheiro também, beleza? E aí, para mudar completamente o perfil, a gente vai para o caso da Paola, que inclusive trabalha com nossos alunos na parte de portfólio. Então, ela foi para CalArts, então, o perfil, a gente falou agora de um engenheiro, vamos falar com uma jovem agora que trabalha com artes, então ela fez CalArts, né, teatro e escrita criativa, foi os dois cursos que ela fez. Ela sempre, desde novinha, gostava muito dessa área de artes de performance, de teatro,
de escrever. Então, foi isso que ela foi buscar nos Estados Unidos, mais especificamente na Coates, né? Se dedicou e se envolveu muito com tudo que a universidade tinha de possibilidades e organizações para chegar e fazer essa transição para o mercado na Europa, que era onde ela queria atuar depois que ela foi descobrindo. Então, ela trabalhou nessa transição como professora e gerente de hotel na República Tcheca, trabalhou também em Boston, nos Estados Unidos, e na Alemanha. Então, ela foi fazendo uma transição em alguns países, lugares que ela queria mais, até chegar nessa parte na Alemanha, mais direcionado para a área dela de teatro, que era o que ela mais queria. E aí foi desenvolvendo no mercado dentro da Alemanha, e hoje, além de ser especialista de portfólio com o nosso time, o principal trabalho dela, obviamente, é essa parte de performance, de teatro, de escrita, de peças em Berlim, na Alemanha. Então, um perfil também bem diferente, né? A gente falou do engenheiro, agora trazendo alguém de artes e as possibilidades que trazem, né? Assim como a Beatriz, que eu falei lá no começo, que estudou nos Estados Unidos, mas foi trabalhar na Europa. Então, é uma possibilidade também dentro da área de artes. Seguindo aqui para mais casos, a gente vai falar agora do Rafael, que é um caso também diferente de empreendedorismo, né? A gente falou muito aqui de pessoas que estão trabalhando em empresas como, né, dentro de organizações muito grandes. O Rafael já sempre teve um perfil muito mais empreendedor, foi lá atrás para uma universidade pequenininha para estudar business, que era a área que ele queria, se dedicou muito na universidade, começou a fazer diversos estágios e programas que ele queria para construir tudo isso que ele precisava, né? E aí ele foi fazer um projeto de trainee no Havaí, lá nos Estados Unidos, e aí começou a carreira empreendedora, começando com a Hugo Lane, que, né, chegou a 50 lojas franqueadas, depois a Oven, que é uma pizzaria, e hoje, além da Oven, né, de outras empresas que ele trabalha, ele também é membro do conselho da Sanremo. Então, é uma pessoa que construiu uma base muito empreendedora, é o que ele queria muito, que é algo muito forte na cultura, né, nessas universidades americanas. Então, aproveitou muito dessas possibilidades para treinar, para aprender, para bater, né? Aprender com os seus erros também durante a universidade, que traz essas possibilidades de clubes e organizações para fundar empresas e construir a sua carreira de empreendedor, que já está aí com algumas empresas criadas e seguindo, inovando sempre aqui o Rafa. Agora, um outro perfil bem mais, né, um aluno que muita gente busca e quer fazer durante o processo seletivo. O Henrique foi para Princeton conosco, acho que há 4 ou 5 anos atrás, se eu não me engano. Então, um aluno muito forte, que obviamente fez uma preparação muito forte conosco para receber esse tipo de resultado. Então, foi para uma Ivy League fazer a sua graduação, né, o curso dele era de engenharia financeira, e foi muito bem lá em Princeton, aproveitou também muitas oportunidades durante a faculdade. Ele já fez estágios como na Fundação Estudar, fez um estágio na Ambev lá na China, já lá nos Estados Unidos na própria JP Morgan, que já era mais no curso dele. Então, trabalhou em diversas áreas e possibilidades que deram muita base para ele fazer essa transição, né, dentro do JP Morgan. Ele já estava no estágio, né, quando ele fez esse summer, foi bem ali. Esse modelo é muito comum nos Estados Unidos, né, você fazer sua graduação, e aí durante a graduação você tem algumas oportunidades de estágio durante o curso, mas a maioria dos estágios mais fortes acontecem no summer, durante as férias do meio do ano, que é mais longa, né? Você tem mais ou menos 3 meses para trabalhar em summer aqui. Então, ele, dentro desse summer, que foi o último dele da JP Morgan, ele fez a transição, né, para trabalhar nessa parte de IB em JP Morgan, depois foi para a Heinz nessa parte de M&A, e conseguiu, né, foi se consolidando e construindo uma carreira muito forte dentro da Heinz, e até conseguir entrar no Google, que sempre é talvez um sonho aí de muita gente, principalmente que está nessa parte mais de tecnologia, que gosta dessa parte. Hoje ele é Head de Business Intelligence lá no Google, mora lá na Califórnia, e fez, né, uma construção assim muito perfil que muita gente olha quando pensa em estudar fora, quer muito, né? Estar numa Ivy League, aproveitar muitas possibilidades, trabalhar em mercado financeiro e agora no Google. Então, uma carreira super consolidada, e de brasileiros que, né, lá atrás eram bons alunos, sempre se dedicaram aqui na escola, mas que com a preparação e com as oportunidades que a universidade traz, dá para trabalhar muito bem, beleza? Mas outros, né, perfis aqui para a gente ir chegando ao final. A gente está com mais duas aqui. Primeiro a Carolina, já de novo, né, a gente gosta de trazer esses contrapontos, né, que o Henrique
né, de engenharia e de finanças, para a Carolina, que é na parte de moda. Então, ela fez a faculdade dela no FIT, e aí, né, no curso focado nessa parte de fashion, mas construindo muito mais para o business disso, né, trabalhava, eu gostava também, trabalhava também nessa parte de construção da moda em si, de design, etc., mas também na parte de business disso. A FIT, inclusive, é uma universidade muito reconhecida por preparar os alunos também para essa parte, não só na parte artística, mas na parte do business da moda também. Sempre foi uma aluna muito dedicada, trabalhou como tutora, trabalhou em diversos clubes lá na FIT, e aí fez o primeiro estágio dela lá no Nova York Fashion Week. Para quem gosta dessa área, é um ponto alto da moda, e aí foi fazendo alguns estágios durante toda a sua faculdade, para fazer essa transição mesmo para o mercado mais direto em outra empresa de moda, que é a Schutz. Trabalhou um pouquinho com a parte de marketing, que hoje chegou para trabalha para a C&A, que é uma das maiores do mundo no mercado da moda, com a parte, né, de mídias digitais. Então, o business dentro da moda e como ela construiu isso e as possibilidades que foram abrindo para ela, e ela está aqui de volta no Brasil. E para fechar aqui o último, Rafa, que é um aluno que foi para a Belmont, que é outra universidade pequenininha, foi estudar negócios internacionais, relações internacionais, e sempre se dedicou também bastante, aproveitou essas possibilidades na faculdade, começando já lá nos Estados Unidos, trabalhando em Nova York, depois foi a transição de fato para o mercado como trainee no PDG, e aí também trabalhou nessa parte de M&A e nessa parte de investimento também, ele sempre trabalhou muito e buscou esse mercado, até conseguir entrar no MBA em Columbia, que ele terminou aí, acho que ano passado, ano retrasado, o que projetou muito para ele no mercado internacional, para ele trabalhar lá em Nova York, que era o que ele sempre sonhou, que ele sempre quis, né? E hoje ele está lá trabalhando no mercado financeiro, no Credit Suisse, lá em Nova York. Então, aqui um pouquinho, né, de novo, a gente trouxe 10 exemplos de alunos de diversos perfis diferentes, de anos diferentes, trajetórias diferentes, para ilustrar um pouco das possibilidades que essa carreira internacional traz. E aí, acho que para falar disso, porque isso acontece, desculpa, meti o Pedro aqui, que eu estava pulando, né, que eu aproveitou e fez uma coisa bem diferente, foi fazer um semestre em Hong Kong, que é muito diferente do que a maioria dos alunos trazem, e aproveitou muito para construir sua carreira na PwC, e hoje está no Canadá trabalhando ainda nessa área. E aí, para fechar, né, para a gente entender essa parte, acho que a universidade no exterior em si é o fator principal, sabe, para o sucesso, para a carreira de todas as pessoas, muito por tudo que isso oferece. Então, eu queria trazer alguns pontos que esses alunos trouxeram para a gente, de pontos principais que valorizaram muito durante sua faculdade. O primeiro deles é a excelência acadêmica, o segundo, oportunidades, e o terceiro, desenvolvimento pessoal. Então, 3 pontos que todos eles colocaram com mais ênfase. Então, primeira, a excelência acadêmica, quando a gente olha para o top 100 do mundo, né, as melhores 100 melhores universidades do mundo, a gente está vendo aqui que boa parte delas estão nesses 6 países, né? Tem uma quantidade muito grande nos Estados Unidos. Tem muita universidade além das melhores, quando a gente olha para o top 100, a gente está falando, obviamente, das melhores do mundo, mas quando a gente abre, inclusive, isso para top 300, que é quando aparece a nossa primeira brasileira, que é a USP, a gente vê muita universidade fora que tem esse mesmo nível de excelência, ou melhor. Então, né, quer dizer que como tem muito mais vaga, tem muito mais universidades, então tem muito mais vagas fora do Brasil para universidades tão boas quanto ou melhores do que a USP, que é a primeira universidade que aparece no nosso ranking aqui, para trazer essas possibilidades. Então, a excelência acadêmica é algo que todos eles mencionaram, e a segunda deles é né, as oportunidades que esse mercado traz, essa faculdade de fora traz. Então, primeiro relacionado a cursos, então você tem todos os cursos comuns que a gente está acostumado aqui no Brasil, que você pode fazer, mas também tem muito curso que é novo, teoricamente, aqui no Brasil, está se consolidando no Brasil, nem chegou aqui ainda, e lá fora já está muito encaminhado, o mercado já está rodando, as universidades já estão fazendo isso há muito tempo, então alguns cursos aqui abrem muito leque para alunos que querem fazer isso, então acho que é um ponto importante que eles trouxeram. E além disso, especificamente para os Estados Unidos, a possibilidade, né, desse currículo mais flexível, é mais fácil para você fazer uma dupla graduação. Eu falei aqui de vários desses 10 alunos que eu mencionei fizeram dupla graduação, e isso é possível por 2 motivos, né? Primeiro, pela
educação geral, então, né, você poder escolher seu curso só lá no final do segundo ano, né, depois do seu quarto semestre é muito bom, você vai se formar em 4 anos do mesmo jeito, mas você pode mudar isso durante os seus primeiros semestres, então dá uma flexibilidade muito boa de você se conhecer melhor e tomar uma decisão mais acertada para o seu curso e, consequentemente, para a sua carreira. E, além disso, como você tem mais tempo nesse sentido, você pode ir pegando aulas ali que vão te possibilitar fazer uma dupla graduação, ou pelo menos um major e um minor, em 4 anos e meio. Isso projeta muito bem para as suas carreiras. Então, essa é mais uma oportunidade que é super relevante para esses alunos, e isso acho que ajuda bastante a esse desenvolvimento, que também é pessoal, não é só dentro da sala de aula. A questão de estar fora, a gente vai falar mais sobre isso ali na frente com o Marcelo, né, uma entrevista, a gente vai falar um pouco mais a fundo, né, de RH em si, e são pontos que são muito valorizados pelas empresas e por quem está recrutando, e mesmo para você como desenvolvimento, até para quem quer empreender, por exemplo, tem alguns fatores de sair da zona de conforto e ter que se virar e se desenvolver muito mais rápido, que são muito relevantes para essa parte. Beleza? Então, esses são, acho que, os principais pontos que esses alunos trouxeram, que projetaram para essa carreira deles. E aí tem mais um ponto que acho que é importante mencionar, que, né, muita gente, quando vai ver isso, fala, nossa, mas isso não é para mim, porque eu não tenho a condição financeira para isso. E sim, estudar fora não é um projeto barato, mas existem várias maneiras de se viabilizar isso e de se organizar. Então, primeiro, eu queria passar aqui de forma geral de quanto custa estar fora. Então, independente do país, aqui está tudo a moeda local, né, de cada um dos países, e o range que ele tem de um preço anual, do valor, né, do ano todo, para o custo da faculdade, mais os custos básicos de vida, de moradia e alimentação, que geralmente são na própria universidade. Então, você tem um range muito grande, como, por exemplo, no Canadá, você tem de 25 a 70 mil dólares canadenses. É um range muito grande e, obviamente, que isso tem vários fatores que vão impactar. Um deles é a localização. Então, estudar em Manchester é mais barato que estudar em Londres. Estudar na Flórida é mais barato que estudar em Nova York. E por aí vai em todos os países. Além disso, nessa faculdade pública ou privada, né, o nome da faculdade e tal vai impactar em relação a esse preço. E aí, entrando nessa parte de possibilidades de bolsa, você tem 3 tipos, né? Você tem bolsa por mérito acadêmico, bolsa por necessidade financeira e mérito artístico. Entrando aqui um pouco mais, né, nessas possibilidades, a maioria dos nossos alunos recebem bolsas. Né? A nossa turma, por exemplo, nesse último ano, mais de 70% dos alunos receberam bolsas, um valor bem alto, e deu em média 46%, né, do valor da faculdade para quem recebeu. E na prática fica mais ou menos nessa faixa, né? Em torno de 5% dos alunos geralmente recebem bolsas completas, que cobrem todos os custos das universidades. A maioria dos alunos vão receber bolsas parciais. Então, né, talvez você queira estudar numa universidade que é um preço que ainda não cabe dentro do seu bolso, mas muitas delas oferecem bolsa, então isso pode chegar aí com uma bolsa de 10, 20 mil dólares, pode chegar dentro de um valor que vai ficar, né, mais factível para sua família, ou se você é pai que está aí pensando e se organizando financeiramente, isso pode ajudar bastante. E aí, se você se preparar bem, for um bom candidato e aplicar para as universidades corretas, você vai maximizar essas possibilidades e chances de bolsa. Então, acho que isso é super relevante. E aí, aqui alguns exemplos de alunos que receberam bolsas por necessidade, bolsa por mérito acadêmico, alunos que receberam bolsas maiores, bolsas menores. Aqui eu trouxe alguns exemplos desses alunos. A JP, Mayumi e a Nicole aqui na parte de necessidade, a bolsa por mérito aqui com a Marina, a Mariana, a Lívia, a Amanda, né, tanto no Canadá, na Europa também tem algumas possibilidades. Nos Estados Unidos vocês veem que aparece muito mais universidades, tem mais possibilidades de bolsa por lá, mais algumas bolsas aqui da turma também do ano passado. Então, sim, é possível, e muitos dos nossos alunos recebem até bolsas por mérito artístico também, que é o que eu fecho aqui, com a Maryland e com a Arts, de alguns dos nossos alunos também. Então, são os tipos de bolsa aí que são, sim, factíveis e podem acontecer, beleza? E aí, voltando para a gente fechar aqui nossa apresentação com a parte de mercado de trabalho em si, são pontos, eu acho que importantes também para vocês considerarem. Então, a primeira coisa, olhando para esses países, principalmente esses que a gente mencionou, que a gente trabalha, eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês entenderem como funciona essa transição. Então, primeiro, nos Estados Unidos, você logo após a formatura, você pode aplicar para um visto de trabalho que é meio vinculado à sua faculdade, e aí ele é de 12 meses, sendo que para STEM, né, que são cursos relacionados a ciência, tecnologia, matemática, etc., dá a possibilidade de 30 meses, e aí a transição disso é o H1B, que é um outro visto que é de trabalho, onde você vai renovando aí de 3 em 3 anos, aí depois você vai evoluindo, né, para as possibilidades para frente que tem de visto. Então, é um país que sim oferece esse tipo de possibilidade. No Canadá,
funciona um pouco parecido, mas é um pouco mais fácil até, digamos assim, né? Um pouco mais tranquilo essa parte do visto, porque você já começa com um visto de 3 anos de trabalho, e aí depois você vai trazendo a parte de residência e permanência com uma facilidade um pouco maior. O que acontece parecido na Holanda também, mas quando você faz os 4 anos de faculdade, mais o ano de orientation, que é de trabalhando, né, você faz essa transição para o visto de trabalho permanente, a partir de 5 anos que você está ali no país, então é uma possibilidade bem legal, inclusive para quem quer ficar nos outros países da Europa, e no Reino Unido é um pouco mais complexo, né, você tem um visto, e aí, né, acho que muita gente acompanha de como é, até para dentro da União Europeia é um pouco mais complexo, mas sim, vocês viram, né, a gente viu até alguns exemplos de alunos que fizeram faculdade até nos Estados Unidos, e estão hoje trabalhando em Londres ou em outras cidades no Reino Unido. Então, é possível, isso vai de acordo com a sua evolução dentro do mercado para ser um candidato forte. E aí, alguns dos países que mais contratam brasileiros, aqui na UNO são os 8 países que mais contratam brasileiros atualmente, são os Estados Unidos, Portugal, Canadá, Irlanda, a Alemanha, Austrália, Nova Zelândia e Suécia, são os países onde você mais projeta para mercados internacionais para brasileiros. Então, a questão, né, que a gente viu, inclusive, com alguns dos casos, é que, né, estudar fora, obviamente, você pretende, você quer trabalhar fora do Brasil, ter uma faculdade fora vai projetar muito a sua carreira para esse, né, mercado internacional. E aqui são alguns países que mais contratam nossos brasileiros, nossos talentos que querem sair e trabalhar em outros países. Tá? E aí, voltando, ainda falando dessa questão de mercado, eu tinha mencionado sobre o Marcelo, um dos pontos que a gente queria trazer. É né, um dos mais reconhecidos líderes de RH na América Latina. E hoje, né, eu quero trazer alguns exemplos aqui de coisas que a gente mencionou que esses alunos fizeram e que trouxeram e que mencionaram que foram importantes para eles, que é em relação ao mercado quando o RH está contratando. Então, essa questão, né, começando pela essa vontade de fazer mais, é algo que é muito valorizado. Tem, geralmente, alunos que, né, saem da sua zona de conforto, vão buscar uma educação melhor e correm muito atrás do que tem de oportunidades fora, né, eles mostram isso já para as universidades. Então, essa questão da atitude é um ponto muito importante. O Marcelo, inclusive, é uma pessoa que fala muito de, né, quando você está entrando no mercado de trabalho, né, você está querendo pessoas que vão resolver problemas, que vão correr atrás, e pessoas que já tiveram problemas, que fizeram isso, vão ter mais habilidade, vão ter mais facilidade com isso. Então, acho que é uma frase que ilustra bem isso. Essa parte de experiências e áreas também, eu mencionei que o currículo é muito mais amplo, você faz muito mais aulas diferentes, você vive coisas diferentes, experiências diferentes. Isso vai facilitar para você aplicar no mercado de trabalho. E é mais um ponto que, nesse parênteses, você pode perceber que isso, como isso é bem valorizado. E aí um terceiro ponto aqui que é muito importante também dessa questão da adaptabilidade, né? No mundo em si, o mercado de trabalho, obviamente, ele está muito mais volátil, muito mais, as coisas estão mudando muito mais rápido, então você precisa se adaptar e ser versátil cada vez mais. E geralmente um dos aspectos muito valorizados por eles é essa parte. Quem teve essa experiência de, né, correr atrás lá fora e ter algumas dificuldades lá fora vai ter um ponto, né, muito valorizado nesse sentido. Então, essas aqui são as 3 primeiras. Tenho mais 3 frases aqui que eu acho que foi uma coisa muito legal, nessa parte de protagonismo, de correr atrás, que eu já tinha mencionado. Então, de saber o que quer, de buscar, ter metas e buscar e correr atrás disso, vai te colocar numa posição muito boa, tanto para entrar, né, para ser contratado, depois dentro da empresa para atuar nesse sentido. Então, eu acho que é um ponto que ele traz que faz muito sentido. O quinto aqui, essa questão do aprendizado, eu falei da versatilidade, como as coisas estão mudando, e cada vez mais você precisa aprender a aprender, né? A gente tem que aprender a aprender, porque tudo vai mudar, né? Nossa carreira, nossas profissões podem até existir daqui a pouco, a mesma profissão, mas ela não vai ser realizada do mesmo jeito. A gente vê isso em diversas áreas, e ter essa busca por fazer melhor e continuar, acho que vai sempre, né, muito forte. E por último, a parte aqui, né, do mimimi, a coisa mais polêmica até do lado dele nesse sentido, mas que é importante de frisar, de pessoas que já passaram por muita coisa, que já bateram cabeça em muitos sentidos, são mais resilientes nesse sentido e vão correr atrás, né, quando entrarem no mercado de trabalho. Então, acho que aqui são 6 tópicos que eu trouxe que são valorizados e que vale a pena a gente considerar quando pensa, né, nessa questão da projeção para o mercado de trabalho. E aí, para a gente fechar, acho que são mais 2 pontos aqui. O primeiro deles é pensar em abrir portas para o futuro. Então, a decisão sobre estudar fora ou não
é algo, um projeto muito grande, que você tem que estudar e avaliar muito bem, então acho que é algo para se pensar muito, mas se você pensa em algo que faz sentido para você, é importante que você se prepare desde cedo. Você está aqui escutando e você está no ensino fundamental, terminando o ensino fundamental no começo do médio, não está cedo para começar, está na hora de começar. Vocês devem começar a fazer isso muito mais cedo para você se preparar e ter portas diferentes para caminhos diferentes. E o ponto que eu queria mostrar aqui desse slide é que a gente está colocando lá na frente, né, no seu terceiro ano, que é onde você manda application e recebe resultado, e a decisão se você vai estudar onde, em qual universidade, em qual país, só acontece em maio do seu primeiro ano da faculdade. Então, sei lá, se você está agora no primeiro ano do ensino médio, você tem segundo, terceiro, até 2023, só em maio de 2024 que você vai ter que realmente definir se você vai fazer matrícula numa faculdade aqui no Brasil, fora, no Canadá ou na Europa, no país que você quiser. Né? Então, mas para você ter essa possibilidade de escolher isso lá na frente, você precisa se preparar e mandar suas applications. Então, acho que o principal é, se isso faz sentido para você, você deveria considerar muito já se organizar, se preparar para aproveitar as melhores possibilidades com o tempo para fazer isso. E se você já está aqui terminando o ensino médio, ou já terminou o ensino médio, aí sim que você tem que correr mais para trabalhar e ser um candidato já para o ano que vem, mandando suas applications o quanto antes. E aí, de novo, né, para quem está um pouco para trás, inclusive mais novo, inclusive pode fazer os vestibulares daqui. Hoje em dia, a maior parte dos nossos alunos, inclusive, muitos já têm certo e nem fazem nenhum vestibular aqui no Brasil, porque tem certo que querem ir para fora, mas tem gente que ainda tem dúvida, e aí acaba fazendo, né, o Enem, o FUVEST, outros vestibulares que querem aqui do Brasil, faz o vestibular de fora, e aí, lá onde você recebe os resultados, você vai escolher se faz sentido ou não para você ir para fora efetivamente. Então, acho que é um convite que eu deixo de considerar, né, as portas abertas para diferentes caminhos aqui. E essa parte do mercado, né, de preparação desse processo seletivo que é holístico para as universidades de fora, já está começando a acontecer em universidades brasileiras. Então, universidades mais modernas aqui no Brasil, né, que eu trouxe alguns exemplos, né, de Veig, MEC, SPM, a Link, o INSPER e o Einstein aqui de parte de medicina, são todas universidades que já fazem processos seletivos mais parecidos com os processos seletivos internacionais, né, com essays, com entrevistas, com dinâmicas, com vários aspectos que não é só uma prova. Então, se preparando para fora, você também vai estar se preparando para diversas universidades, que é essa tendência do mercado também no Brasil. Beleza? Então, de novo, aqueles na webinars que eu tinha mencionado, o link também eu deixei no chat, e aí queria até deixar um tempinho aqui para vocês de dúvidas, perguntas, temas que vocês queiram cobrir, que eu não mencionei, né, tanto relacionados à pauta efetiva de hoje, quanto também sobre questões gerais sobre isso da fora. Né, quem quiser mandar, fiquem à vontade, que eu vou ficar aqui por um tempinho para passar para vocês. Bom, vamos lá. Teve gente colocando no chat que não viu a questão dos links, vou colocar aqui de volta. O primeiro, né, de análise de perfil, para vocês se entenderem melhor como vocês estão em relação ao processo seletivo. A gente dá um feedback, estou mandando aqui para vocês no chat agora. Se não tiver recebido aí, não tiver aparecido para vocês, me avisem, por favor. E também vou deixar o link de eventos, assim como esse aqui. A gente tem esses outros 3 eventos ainda no mês de novembro. Aí em dezembro a gente ainda vai ter uns 2 ou 3 eventos para fechar o ano. E depois a gente volta de novo com o ano letivo com vocês. Uma dúvida é qual a média de notas do currículo escolar, né, na parte do ensino médio. A maioria desses alunos que eu trouxe aproveitaram muito bem a oportunidade lá na universidade, né? Todo mundo tirou nota boa e usou muito bem a estrutura da universidade para fazer, mas na parte de notas tinha de todo tipo. Você viu que tinha alunos ali de universidades que provavelmente vocês nunca ouviram falar, que tinha uma nota muito mais baixa, né, que eram alunos nota 6, 7, 8, por exemplo, que muitos deles foram ter essa experiência fora, e teve, sei lá, por exemplo, o Henrique, que foi para Princeton, e ele sim tinha uma nota 9, 9,5, né, eram os melhores alunos do colégio. Então, você tem diversos perfis, e aí, de acordo com quão forte você é academicamente, como você se prepara bem para a sua application, você vai ter um leque maior ou menor de universidades para se candidatar. Então, tinha de todo tipo ali. Tinha gente que tinha nota mais baixa, tinha gente que tinha nota muito alta. Então, mas todos eles aproveitaram muito bem as oportunidades lá na faculdade. O Fernando perguntou sobre o prazo de visto após formatura no museu, se ele tem 1 ano ou 30 meses. A diferença é que depende da área.
tá? Na maioria das áreas, o OPT ele é de 1 ano e ele é renovável. Você pode fazer isso através da empresa de renovar, mas geralmente ele é de 1 ano para a maior parte das áreas. Então, esse é o primeiro visto que você tem. Se você é da área de STEM, né, de ciências, tecnologia, matemática, essa parte de que, né, existe uma demanda mais alta ainda por mercado de trabalho, principalmente lá nos Estados Unidos, você tem, ao invés de ter um visto de OPT de 30 meses, desculpa, de 1 ano, você tem um visto de 30 meses. Então, essa é a diferença, né, de 2 anos e meio. Mas mesmo no outro modelo, para outros cursos, você pode renovar isso, né? Só através da empresa você pode renovar até ter o seu visto de trabalho formalizado. Seguindo aqui com dúvidas, a Giliane perguntando sobre o Summer no SEUA, se precisa de sponsor agora no futuro, que responder. Isso é um fator bem importante na parte dessa transição para quem está nos Estados Unidos. É um processo caro e que algumas empresas nem contratam quem vai precisar desse tipo de processo, mas o ideal, né, acho que, né, que a gente vê muitos dos nossos alunos é durante todo o processo seletivo ser sincero com o que vai efetivamente acontecer. Então, acho que isso é o que mais vai te trazer a possibilidade, acho que é o caminho melhor a se seguir, mas obviamente que dentro de cada cenário você vai explicar de uma forma, então acho que é muito particular de como isso vai ser para cada um, né, dos alunos e como isso pode ser feito de acordo com isso. Acho que essa seria a resposta mais indicada, não tenho certeza no caso de ser no seu ou de alguém que você conhece, qual que seria o ideal. A Giovana perguntando se a application para universidades europeias com cidadania europeia é diferente. Depende do país, tá? Então, por exemplo, se você quer estudar em Portugal, quem quer estudar em Portugal e tem cidadania europeia, vai entrar através do exame nacional, que é como se fosse o Enem de Portugal, que você vai dar prova lá, é um conteúdo diferente, então você faz um vestibular diferente. Para quem vai aplicar como brasileiro, não tem cidadania europeia, é através do Enem. Então, para Portugal é assim. Mas, por exemplo, para a Holanda, o processo seletivo, se você é um cidadão europeu ou não, é exatamente o mesmo do que se você for um internacional. A única diferença é se você fez um currículo que é compatível com o deles e você vai precisar de foundation ou não. Isso é a principal diferença. Mas isso depende de país para país. Na maioria dos países não vai ter uma grande diferença, mas, por exemplo, Portugal, como eu mencionei, aí sim tem uma diferença relevante nesse sentido. Beleza? A Cristiane perguntou sobre fazer alguma prova específica para entrar na faculdade. Acho que isso aqui, eu não entrei a fundo nessa parte, acho que é até legal eu mostrar para vocês, para quem ainda não conhecia muito bem essa questão do processo seletivo. Vou mostrar aqui para vocês. Não estou compartilhando a tela ainda. Um segundo. Eu vou compartilhar a tela aqui e mostrar para vocês o processo seletivo. Então, independente do país que você vai se candidatar, seja na América do Norte ou Europa, vai ser muito parecido com isso. Então, você vai ter uma parte acadêmica, onde a universidade vai avaliar o seu histórico escolar, né, suas notas no colégio, e uma parte de testes, que são, né, o SAT, ACT, TOEFL, essa parte de um teste padronizado e teste de proficiência em inglês. E até mesmo o Enem para universidades, por exemplo, no Canadá, tem algumas que olham, algumas europeias também. Então, essa só é a parte acadêmica que eles vão olhar. Então, sim, tem prova para fazer, que seriam essas, mas não é só prova, né? Não tem uma nota de corte, você tirou uma nota X nessas provas, você está admitido ou não. Não é. Além dessa prova, você tem o seu histórico escolar, então suas notas vão contribuir. A parte pessoal do processo seletivo é muito importante, né? As suas cartas de recomendação, o que você faz fora do currículo obrigatório da escola e as suas redações para a universidade vão ser super relevantes. E fecha com a parte de extras aqui, as entrevistas e portfólio para quem quer estudar alguma coisa relacionada a artes. Então, tem sim que fazer prova, mas não é só a prova que vai determinar se você vai ser admitido ou não. Tem diversos fatores que vão contribuir, vão falar sobre você, se você vai ser aprovado ou não na universidade. Beleza? Então, acho que ficou mais claro ali para responder. Acho que com o slide ajudou, era mais tranquilo. Mais uma dúvida aqui. Para ter uma carreira parecida com os alunos, preciso ter a nota. Foi o que eu mencionei, né, João? A questão da nota no colégio é importante porque vai abrir mais ou menos, né, o seu leque de opções para as universidades para as quais você quer aplicar. Então, ter notas boas e se preparar bem vai te ajudar muito. Mas não quer dizer que se você hoje não é um aluno nota 8, 9, 10, você não pode estar fora. Você tem diversas universidades, inclusive que a gente deu exemplo aqui de alunos que foram para universidades legais, que tiveram uma experiência boa e projetaram muito bem para o mercado de trabalho.
né? E eram pessoas que até contavam, né, que se ficasse aqui no Brasil e estudar numa universidade que, né, não seria nem a melhor daqui, imagina, comparado com a de lá. Então, faz muito sentido também fez muito sentido também para eles e que pela experiência deles, é um ponto que faz, né, valeu a pena mesmo não se preparando com tanta antecedência. Mas, obviamente, se vocês, né, tiverem a oportunidade de se preparar conosco, fazer uma preparação mais estruturada para abrir seu leque de opções, você vai ter universidades melhores ainda para você cursar a sua graduação. Beleza? Deixa eu ver se ficou alguma dúvida que eu não respondi ainda. No Q&A passei por todas e acho que no chat também. Tem mais algum ponto, pessoal, que eu não cobri aqui que vocês queriam ver? Não recebi mais nenhuma dúvida aqui. Bom, acho que, né, se conseguimos cobrir, a gravação desse evento a gente vai disponibilizar lá na nossa página também de eventos nos próximos dias, então se perdeu, se quer mandar para alguém que perdeu, fiquem à vontade, e qualquer dúvida, quiserem aprofundar em mais algum ponto, a gente deixou ali os links que tem essa possibilidade, no nosso site também, pode entrar em contato direto conosco pelo WhatsApp, beleza? Gente, muito obrigado, espero que tenha ajudado para vocês aí em alguma parte do processo seletivo. A Giovana perguntou qual é a melhor época do ano para fazer esse teste de proficiência em inglês. Depende de quando você vai se candidatar, né? Então, por exemplo, se você está pensando em começar a faculdade ano que vem, você deveria fazer isso o quanto antes, porque para sua application você vai precisar, e alguns deadlines, né? Os earlys, por exemplo, até já foram. Você tem deadline vários deadlines regular, a partir agora de 1º de janeiro de 22 para começar a faculdade no segundo semestre do ano que vem. Então, se você quer começar no ano que vem, você tem que fazer o quanto antes. Se você quer fazer nos próximos anos, o ideal, a gente sempre trabalha com nossos alunos, geralmente para fazer esses testes entre o segundo ano do ensino médio e o começo do terceiro, tentando o máximo puxar para o segundo. E o que precisar, sobrar alguma coisa de teste, melhorar um pouco a nota, fazendo no começo do terceiro, porque aí você tem mais tempo para se preparar para as outras coisas, né, durante o restante do terceiro ano. Beleza? Que tenha ficado claro aí, Giovana. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Uma boa noite para vocês, boa semana. A Débora mandando aqui, me agradecendo os exemplos. Bom, legal que se identificou, que faz sentido para você. A ideia desse material é justamente mostrar para vocês alguns casos reais de como os alunos se comportaram, como fizeram os trabalhos e como eles se projetaram para a carreira deles. Então, era essa a ideia. Se a gente conseguiu, a gente fica feliz. A ideia é trazer esse conteúdo para vocês tomarem decisões educadas aí sobre a graduação de vocês. A Beatriz perguntou sobre como fazer o SAT e o ACT. O SAT é pelo College Board, é a instituição que aplica essa prova, e o ACT é uma instituição que chama efetivamente ACT. Então, você vai entrar, se você entrar no site de qualquer um dos dois, você vai ver ali a agenda de testes, quando acontece do ano. O SAT acontece 5 vezes ao ano e o ACT 6. Então, tem muitas datas de teste para você fazer. O próximo é agora em dezembro, mas já não tem mais, já acabaram as inscrições. Então, o ideal é que você faça os testes aí a partir de fevereiro, março do ano que vem. Então, é até bom que você tenha mais tempo para se organizar e estudar. E antes de escolher qual prova você vai fazer, é super legal fazer pelo menos um simulado de cada uma para ver qual que você combina mais. As duas são amplamente aceitas por todas as universidades. Beleza? Bom, pessoal, boa semana. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.